Bom dia, pessoal. Continuando aí a nossa meditação, aqui nesse trechinho de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a gente consegue ver a atuação dos apóstolos em Samaria, tá? E tá escrito assim, a partir do verso 14, né? Pedro e João em Samaria. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria, que era uma cidade da época, receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, as pessoas ali de Samaria que ouviram a palavra, creram e foram batizadas em nome de Jesus nas águas, ou seja, passaram pelo batismo de arrependimento. O coração dessas pessoas estava sendo preparado para serem batizadas no Espírito Santo de Deus, que é o selo da nossa salvação, ok? Então, o batismo nas águas já tinha acontecido na vida delas. Isso significa arrependimento de pecados, ter dado o aceite para uma nova vida com Deus, né, para uma nova proposta de vida, né, novas atitudes, novos hábitos, né? Uma vida em devoção às coisas do Senhor, né? Vida de oração, meditação na palavra, relacionamento com Deus, aliança com Deus, né? Aumento da fé, tudo isso vindo sobre aquelas pessoas pela pregação da palavra e preparando a vida delas, o caminho para a vinda do Espírito Santo, que é o batismo verdadeiro que vai selar a nossa salvação. Quando o Espírito de Deus vem sobre nós, não como uma visitação apenas, mas como uma habitação, quando ele vem habitar em nós e permanece em nós, o poder de Deus vem sobre nós, tá? E aí é onde a gente passa a, a desenvolver, né, os nossos dons espirituais, nossos talentos, né? Aí isso vai sendo feito para a edificação da igreja, de forma com unção, né, com o poder de Deus na nossa vida. E isso nos leva ao centro do propósito de Deus para cada um de nós. Então, é importante a gente entender que existem esses dois batismos. O batismo de arrependimento de João Batista nas águas é um. O batismo no Espírito Santo, ele só é dado e realizado por Jesus Cristo em nossas vidas e é outro. Esse é o mais importante. A gente tem que entender, como a gente vai ler aqui nesse trecho, que existem pessoas que se batizam nas águas, mas o coração não está alinhado com Deus. A motivação do coração não é verdadeira, não é honesta para com Deus, né? Pessoas podem descer as águas do batismo por inúmeras motivações que não sejam as corretas. Então, não é uma regra, não é todo mundo que se batiza, ao se batizar, recebe o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não vem habitar num lugar sujo, num lugar que não está preparado para ele viver. Né? Então, a gente precisa colocar nossa casa em ordem, colocar nossa vida em ordem e desejar a presença de Deus em nós, nos rendermos a isso, para que nessa rendição a gente saia do controle das nossas vidas, do nosso querer e coloque Jesus no centro desse controle. Jesus, quando nós somos batizados no Espírito Santo, ele passa a ser o nosso Senhor e Salvador, né?
não é mais a vontade da nossa carne, mas é o que Jesus quer, porque o Espírito Santo nos leva a fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos, né? Então, existe uma troca de governo quando somos batizados. E não, então, a pessoa que se batiza nas águas, ela só vai receber o Espírito de Deus se realmente a motivação desse batismo foi honesta diante de Deus, se realmente esse batismo que ela fez, né, que ela se entregou, foi algo que está preparando a vida dela verdadeiramente para receber o Espírito Santo de Deus. Então, muitas pessoas pensam assim: nossa, eu preciso estar perfeito ou tá pronto, né? Tá excelente para me batizar nas águas. Não. O batismo nas águas é o começo da sua caminhada com Cristo. O batismo nas águas é uma decisão por Cristo, né? É um início. Nesse início começa um processo de preparação da tua vida, um processo de santificação pela pregação da palavra, onde semana após semana, devocional após devocional, que você faz na sua casa, o Senhor vai tratando com você e você vai acertando os seus caminhos, as suas atitudes, o seu modo de viver. E aí vai acontecendo uma preparação até que do alto você vai ser revestido de poder, poder do Espírito Santo que vem da parte de Jesus, que te batiza com esse fogo do Espírito, né? Aqui, olha, então eles já tinham sido batizados nas águas, certo? Mas não havia descido sobre nenhum deles o Espírito Santo. Eles não estavam batizados ou imersos na presença de Deus, tá? Eles não estavam selados com a salvação. Então, esses apóstolos, né, Pedro e João, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então, o que eles fizeram ali? Eles impunham as mãos sobre essas pessoas que queriam e que já estavam com suas vidas preparadas em ordem, e eles oravam a Deus para que Deus enviasse o Espírito sobre eles, tá? Então, a imposição das mãos e a oração da fé de um cristão é um canal para que venha o batismo no Espírito Santo, tá? É apenas um canal, é um instrumento de Deus na terra. Por quê? Porque foi assim que Deus quis, né? Nós, como corpo de Cristo, nós edificamos uns aos outros através dessas atitudes espirituais, desses atos proféticos, né? Da oração, da imposição de mãos, da unção com óleo, tudo isso. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido, era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Ele queria comprar isso, gente, olha só, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ele queria comprar a presença do Espírito Santo nele para que ele tivesse esse poder também de atuação na igreja. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus, ou seja, um presente de Deus. Isso significa, gente, que o batismo no Espírito Santo, ele não pode ser comprado, porque ele é um presente de Deus na vida de um homem. Ele é dado, não se compra a Deus, né? E é importante a gente frisar isso, porque muitas pessoas estão querendo comprar coisas espirituais, né? Muitas pessoas estão querendo vender coisas espirituais também.
Isso não faz parte daquilo que Deus faz na terra. Ele diz assim: olha, você não tem parte nem sorte neste ministério, ou seja, você não recebeu o batismo no Espírito Santo, Simão. Por quê? Olha o motivo, olha o porquê. Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então, que em outras palavras, ele disse para esse Simão: olha, Simão, eu orei por você e impus as mãos sobre você para que Deus concedesse o Espírito dele a você, visto que você já foi batizado nas águas. Porém, se o Senhor não te deu, não concedeu esse batismo a você, se a presença do Espírito Santo não veio sobre você, é porque você ainda não está preparado. É porque a sua vida ainda não está limpa diante do Senhor. É porque o seu coração não é reto diante dele e o Senhor não vai habitar numa casa que não está pronta. É isso que ele disse aqui para o Simão. E ele deu a dica, ele fala, sabe, se você quer mesmo essa salvação da parte do Senhor, arrepende-te, pois, da tua maldade. Ele denunciou o pecado do Simão. Simão era um homem maldoso e roga ao Senhor, ou seja, pede a Deus, né, o perdão. Talvez te seja perdoado o intento do seu coração. Quer dizer, se você se arrepender do que você quer fazer, que é baseado em maldade, perversidade, e você pedir perdão a Deus, pode ser que ele te perdoe. E se ele perdoar, sim, a casa estará limpa, né? Pois eu vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Então, o que que trazia maldade no coração desse Simão? O que que sujava a vida dele? Era um homem que vivia em fel de amargura, era um homem amargurado, era um homem ressentido. Ele não perdoava pessoas, ele tinha amargura dentro de si, sabe? Contra pessoas que talvez o tivessem ferido no passado. Não sabemos o que causa esse fel de amargura no coração. E ele tinha também com ele um laço de iniquidade. O que é um laço de iniquidade? Iniquidade, lembra que eu comentei que é diferente de pecado? Iniquidade são os pecados que nós herdamos dos nossos pais, que nós aprendemos e continuamos praticar. Então esse laço que era uma cilada na vida desse Simão, era por quê? Porque ele ainda imitava atitudes pecaminosas dos seus antepassados, né? Ele ainda seguia os passos errados dos seus pais, dos seus avós, aquilo que ele tinha aprendido na sua família. E ele ainda estava com esta iniquidade contra ele, sujando a vida dele, porque ele não tinha rompido ainda com as atitudes pecaminosas dos seus antepassados para servir a Deus. E respondendo, porém, o Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que vocês disseram sobrevenha a mim. Então, ele pediu para que os apóstolos intercedessem por ele, né? Para que nada disso acontecesse com ele, né? Que ele pudesse alcançar de alguma forma o favor do Senhor. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então, aqui não fala que eles aceitaram o pedido de Simão. Aqui não fala, então eles rogaram pelo Simão e oraram pelo Simão. Não. Aqui fala que eles testificaram a Simão
que eles falaram a palavra do Senhor e explicaram pela palavra algumas coisas importantes que o Simão precisava saber. E eu acho que eles ensinaram que existem orações que ninguém pode fazer por você. Ninguém pode fazer uma oração de arrependimento por você, né? Isso é uma oração pessoal sua. É você que tem que se arrepender, é você que tem que olhar para a sua situação, encontrar em você aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que está desaprovado pela palavra de Deus, se ajoelhar, se arrepender e pedir perdão a Deus. E ninguém pode fazer isso por você, né? Não existe esse tipo de intercessão, né? Então, o arrependimento, né? O pedido de perdão, ele é um ato particular e pessoal, tá? Então, eu acredito que Pedro e João aqui, pela palavra, ensinaram isso para Simão e continuaram a sua missão lá nas aldeias de Samaria, tá? Ou seja, devolveram o problema no colo dele, porque o fato de alguém não ser batizado no Espírito Santo não é culpa de quem impôs as mãos e fez a oração e não deu certo. Na verdade, aquele coração ainda não está pronto para receber a presença do Deus vivo. Então, mais uma vez, o Senhor mostra para nós aqui nessa passagem que para chegar em Jesus, né, para chegar ao batismo no Espírito Santo dele e ser selado para a salvação eterna, se faz necessário passar primeiro por João Batista, ou seja, pela preparação da nossa vida por meio do arrependimento e da confissão de pecados, que nada mais do que descer as águas do batismo em fase adulta. Agora, outro ponto de ensinamento aqui para nós, né, que a palavra de Deus revela, é que nós não podemos prender Deus na nossa caixinha de religiosidade. Por quê? Porque a descida do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, que é dado por Deus, ele vem do alto, ele vem da parte de Deus. E Deus faz como quer, no momento que quer e do jeito que quer. Por quê? Porque ele é quem sonda os nossos corações. Ele conhece a vida de cada um. Ele sabe quem está pronto, quem não está pronto. Então, esse pequeno trecho aqui que eu pus aqui para nós é a parte final da pregação do apóstolo Pedro na casa de um homem chamado Cornélio, de um gentil, um centurião italiano, tá? Ele não era israelita, mas era um homem piedoso e temente a Deus, ou seja, o coração desse homem, a vida desse homem estava preparada para receber a presença do Deus vivo. E não só a vida dele, mas a vida da família toda dele que estava ali ouvindo as palavras de Pedro. Então, nessa situação, nessa casa, nessa família, apenas a pregação da palavra que Pedro fez ali e que descortinou, que trouxe um entendimento completo a respeito de Jesus Cristo e da obra dele na cruz, já foram suficientes para preparar ainda mais o coração deles para serem selados com a salvação eterna por meio do batismo no Espírito Santo. Então, esse texto fala, ainda Pedro falava estas coisas, falava o quê? Pregava a Jesus, explicava a missão de Jesus Cristo na terra, né? Que foi morto na cruz, que ao terceiro dia ressuscitou,
e que isso foi a prova de que os nossos pecados foram perdoados na presença de Deus. Isto é a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar, e por isso nós podemos tomar posse desse perdão. Ele explicando essas coisas para aquelas pessoas, para aquela família que já tinha uma vida reta, um coração temente a Deus, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Eles foram batizados no Espírito. Primeiro, antes de batizarem nas águas do batismo, eles já foram batizados e selados com o Espírito Santo de Deus, sem que os apóstolos ou sem que Pedro precisassem pôr as mãos sobre eles e fazer a oração para que Deus concedesse o Espírito. Entende? Então, a gente não pode mesmo, de forma alguma, colocar o Senhor, né, prender as ações do Senhor na nossa caixinha de religiosidade. E os fiéis que eram da circuncisão, que eram israelitas, né, de sangue, né, filhos de Abraão ali de sangue, judeus, que vieram ali com Pedro, admiraram-se, porque também os gentios, né, os estrangeiros, sobre eles foi derramado o dom do Espírito Santo, ou seja, o presente do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, a evidência de que o Espírito Santo estava ali sobre eles foi a oração em línguas estranhas. Então, perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então, quando Pedro viu que o coração dele estava tão preparado, a vida estava tão reta diante de Deus, a ponto de só ouvir a palavra e já serem batizados no Espírito Santo, já serem selados para a salvação, que ele então ordenou e aprovou que eles fossem batizados também nas águas do batismo, que é o batismo lá de João Batista. Então, também por aqui a gente consegue ver que uma coisa não anula a outra e que os dois batismos são importantes para atestar a nossa fé cristã na terra, tá? Então, não importa a ordem das coisas, né? O normal é que venha primeiro o batismo nas águas. Isso é o básico, o normal, né? Mas não podemos ter isso como uma regra. Por quê? Porque Deus faz como quer e ele concede ao homem que lhe agrada, ao homem que ele conhece muito melhor do que todos nós, porque Deus não vê a aparência, mas ele vê o coração, ele concede o seu dom gratuito, que é a sua presença permanente ali. Amém?